De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e para trazer algumas informações de uma entrevista do técnico Paulo Pezzolano, que foi reveladora sobre a situação do Rocher e, inclusive, tem uma possibilidade de ele não jogar mais pelo Internacional. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque vocês sabem que isso dá uma força tremenda aqui para o canal Repórter Bruno Flores. E de arranque eu já quero deixar para você a oportunidade de você, quem sabe, estar na Copa do Mundo, porque a Minimal Club, parceira aqui do canal, que faz as melhores camisetas do Brasil e faz também overshirt, como essa aqui, ó, que é um espetáculo, caimento que valoriza o corpo masculino, tecnologia nas camisetas, em todos os demais produtos, então produtos de alta durabilidade, que vão fazer um investimento bem bacana para o teu guarda-roupa e que vão, né, durar muito, que não vão ter desbotamento quando lava, não vai encher de bolinha quando lava, não vai encolher, nem ficar mais largo. Então são roupas de qualidade. A melhor camiseta básica do Brasil é a da Minimal Club e a minha dica. Com o cupom FLORES, que está aqui embaixo, que você digita lá no final da compra, ganha desconto em todo o site, inclusive nos kits e também em todos os itens, inclusive aqueles que estão com promoção. E fazendo as compras acima de R$700, ganha um voucher para assistir um jogo do Brasil na Copa do Mundo, com tudo na faixa pela Minimal Club. Confere as condições lá no site. Valeu? Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre uma entrevista que o técnico Paulo Pezzolano, técnico do Inter, concedeu a uma rádio uruguaia nesta terça-feira, nesse dia 19 de maio. O Pezzolano conversou com o programa El Espectador, da rádio El Espectador Deportes, lá do Uruguai, que é um programa de manhã, que tem muita audiência, é um programa que vários jogadores, vários técnicos, várias personalidades do futebol uruguaio respeitam muito e dão várias entrevistas. O Pezzolano, vocês vão lembrar, talvez, e ele deu uma entrevista lá em dezembro, pessoalmente, presencialmente no estúdio, antes de vir para o Inter. Foi uma das primeiras manifestações dele sobre o contato que o Inter tinha feito naquele momento. Nessa entrevista, o Pezzolano disse que o Rocher vai estar à disposição da seleção uruguaia na Copa do Mundo. Ele revelou exatamente o que aconteceu com o Rocher. O Rocher, no aquecimento do jogo com o Vasco, sentiu as costas travarem. Ele sentiu esta dor na região lombar e ele ficou com as costas rígidas. Ele tem dificuldade de fazer alguns movimentos. Por isso que ele foi tirado do jogo contra o Vasco e o Inter folgou domingo, o jogo foi sábado, né? Folgou domingo, folgou segunda-feira e se reapresentou nesta terça. E hoje o Rocher não participou da atividade no gramado. Mas é porque ele ainda tem algumas dificuldades para fazer esses movimentos naturais. Mas o Pezzolano disse que o Rocher depende da evolução dos próximos dias para voltar a jogar pelo Inter, mas para jogar pela seleção uruguaia tá tudo certo, ele tá garantido na Copa do Mundo, pelo menos na questão física. E ao que tudo indica, pela convocação do Marcelo Bielsa, ele também estará garantido na Copa de 2026. O ponto aqui é, o Rocher é uma grande dúvida para o jogo contra o Vitória. O jogo é sábado em Salvador, ou seja, o Inter vai treinar na sexta-feira em Porto Alegre pela última vez e depois vai viajar. Nós estamos na terça. A reapresentação do Inter, o Rocher não treinou. Ele tem que treinar quarta e quinta pelo menos. Ou um desses 2 dias no mínimo. Por quê? O treino de sexta de manhã já é o treino leve em virtude da viagem, que é mesmo de voo charter, de voo fretado. É uma viagem longa até Salvador e é o treino véspera de jogo. É aquele treino muito mais focado ali em movimentações, numa bola parada ofensiva, defensiva e tudo mais. Então, o Rocher tem 2 dias, basicamente, para voltar a treinar. Isso é bastante preocupante no sentido do jogo com o Vitória. É bem provável que o Rocher não tenha condições de jogar contra a equipe baiana. E aí ele vai ficar sendo reavaliado para o jogo contra o Bragantino na última rodada, antes da pausa para a Copa do Mundo, que é a 18ª. Esse jogo está marcado para o sábado, dia 30. Tá? E atenção para isso, porque oficialmente a data FIFA começa no dia 1º de junho. E o Pezzolano confirmou nesta entrevista para os colegas uruguaios que a Associação Uruguaia de Futebol não pediu e não deve pedir uma liberação antecipada do Rocher. Ou seja, ele ter que ir antes do dia 1º para a seleção uruguaia. Isso pode acontecer ainda,
mas não aconteceu, não houve um pedido e o Pesolano acredita que não haverá um pedido porque ele acabou mencionando que a seleção uruguaia tem tempo para se preparar. Então isso não deve acontecer na visão dele. Tem uma diferença na relação da convocação da seleção uruguaia para a seleção brasileira, por exemplo, para traçar um paralelo. Além de a seleção brasileira já ter oficializado a lista, a seleção brasileira vai fazer um amistoso no dia 31, no domingo, um dia depois do jogo do Inter contra o Bragantino. Então é por isso que os jogadores da seleção brasileira se apresentam dia 27, alguns deles pelo menos, para começarem a treinar para esse amistoso, o último de preparação no Brasil antes da viagem. Como o Uruguai não vai fazer isso, é por isso que a seleção uruguaia tem mais tempo, nas palavras do Pesolano. Mas tem um detalhe super importante dessa entrevista. Tem uma frase do Pesolano que ela fala muito sobre o ambiente do Rocher. Questionado, já mais na reta final do tema Rocher, sobre o jogador, o Pesolano recebeu uma pergunta que tratava sobre o futuro do Rocher no Inter. O Rocher tem contrato até o fim do ano, 33 anos, e aí um dos apresentadores do programa perguntou ao Pesolano, olha, o Rocher é falado aí em clubes grandes da Argentina, no River, no Boca, que agora tá sem o Marquezin, como é que vai ficar a situação dele? E aí o Pesolano diz, veremos o que vai acontecer, mas eu quero ele aqui, ele é um referencial dentro do elenco, é um grande jogador, uma grande pessoa, é um líder, mas a gente tem que ver o que é melhor para o clube, o que é melhor para o jogador. Ele colocou vários veja bem, assim, sabe, na resposta, e isso casa com a informação que a gente tem, ou as informações que a gente tem nos bastidores sobre a situação do Rocher. Para quem quiser um resumo muito mais detalhado, um panorama completo, o último vídeo de Inter aqui é sobre isso, tá? Sobre bastidores exclusivos que eu tenho sobre o Rocher. Mas eu recupero pontos rápidos aqui para ligar nessa resposta do Pesolano. O Rocher não tem mais a titularidade como unanimidade dentro do Inter. Ele está sendo contestado pela fase. Há quem diga que ele não vai atingir mais o nível que ele atingiu em 23 no Inter, tá? Que ele não tem mais condição física de chegar naquele nível e que mais do que isso, ele é um goleiro pouco técnico, que depende muito do físico, da questão mental, e ele está com essas valências prejudicadas hoje, fisicamente e mentalmente, porque ele está se sentindo pressionado em virtude da Copa do Mundo, porque ele teve falhas, porque ele teve dificuldade de sequência, e aí está chegando perto de uma Copa, o Muslera está sendo convocado, está jogando contra a Inglaterra, né? O jogo grande da última data FIFA, quem jogou foi o Muslera. Tem muitos jornalistas uruguaios que não dão como certa a titularidade do Rocher na Copa do Mundo. Então isso tudo está pressionando ele. Mas o Boca Juniors é o ponto principal aqui para a gente fechar esse vídeo. O Boca está atrás de goleiro para a metade do ano. O Boca tentou o Rocher antes de contratar o Marquezin no Grêmio. Não aconteceu o negócio. Contratou o Marquezin teve uma lesão muito grave de LCA e ele não joga mais. O goleiro que herdou essa vaga é um goleiro da base do Boca, que já estava jogando antes do Marquezin, inclusive. Tinha ido bem, tinha pegado pênalti, só que o Riquelme, hoje presidente do Boca, contratou o Marquezin por querer um goleiro mais experiente. E agora quem volta é de novo o goleiro da base do Boca Juniors. Até tem um terceiro goleiro que é um pouquinho mais velho que esse da base, mas é um goleiro que não passa tanta confiança tecnicamente falando. Pelo menos o que dizem os colegas argentinos. Então, o Boca vai buscar de novo um outro goleiro experiente. E é aí que está o buraco da bala. É aí que o Boca pode vir de novo atrás do Rocher. E o nome do Rocher já está circulando há algumas semanas na Argentina. E não se descarta que possa acontecer uma transferência. Se o Rocher, nesse meio de Copa do Mundo, depois da Copa, se transferir, o jogo contra a equipe do Bragantino pode ser o último dele com a camisa do Inter. E mais, se ele não jogar contra o Vitória, o que é uma tendência, e também não jogar contra o Bragantino em função da Copa do Mundo, e ele tem uma preocupação bastante grande com isso, o Rocher pode não ter jogado mais com a camisa do Inter em virtude desse cenário todo. É uma possibilidade que existe sim no horizonte do Inter. Claro, sobre o Internacional em si, o Inter está olhando o mercado em busca de goleiro. A gente já trouxe essa informação,
O Inter está acompanhando, não tem nada definido, porque depende muito da situação do Rocher, mas o Inter está, sim, observando o mercado em busca de um goleiro. E se o Rocher sair, o Inter já tem alguns nomes mapeados para fazer a substituição deste jogador. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa o teu like. Fica ligado, que a qualquer momento a gente está de volta aqui no canal. Valeu!